A paz do Senhor para todos. Gostaria de falar sobre 4 coisas que a Bíblia manda fugir. Vamos fazer uso da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 22. Foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que com o coração puro invocam o Senhor. Nós vemos aqui já a primeira coisa que o apóstolo Paulo manda a pessoa fugir. Paulo escrevendo a um jovem na fé, um filho na fé por nome de Timóteo. Ele disse o que para ele? Foge das paixões da mocidade. Tem muitas pessoas que vivem ainda apegadas a desejos, a paixões que tiveram durante a sua mocidade e não prosseguem avante para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Tem coisas nas nossas vidas que tem que ficar no passado, que tem que ser esquecidas. Tem muitas pessoas que, por causa de sentimentos, de paixões arrebatadoras, deixam a Cristo para viver este tipo de sentimento. Aí a Bíblia manda o que, pastor Caio? Manda a pessoa fugir desse tipo de desejo, desse tipo de paixão avassaladora, dos desejos da mocidade. Existem batalhas na vida do homem que aquele que vence não é quem enfrenta, aquele que vence é quem se afasta dessas coisas. Tem respaldo bíblico para isso, pastor Caio? Sim. É por isso que a Bíblia também vai dizer, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 22, a Bíblia também ela vai falar sobre a segunda coisa que a pessoa tem que fugir. Fugir do quê? Fugir da aparência do mal. Tudo aquilo que possa ser encarado como prejudicial para a vida cristã, o homem também deve fugir. Tudo aquilo que possa servir de embaraço, de escândalo para a vida do homem ou da mulher, o homem deve fugir. Nós vimos isso com José no Egito. A Bíblia diz que a mulher de Potifar, ela ficou despida na frente dele. O que é que ele fez? Fugiu. Existem coisas na vida do homem e da mulher que, se ele enfrentar, ele vai sair derrotado. E para ele sair vitorioso, ele tem que fugir. Essa é a segunda coisa que o homem tem que fugir. E qual é a terceira coisa, pastor Caio, que a Bíblia também manda o homem fugir? É o que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 14, que diz o quê? Fugir da idolatria. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que produz um ídolo. E o que é que o ídolo faz? O ídolo rouba o lugar de Deus. Por quê? O homem, ao invés de dedicar tempo e atenção para o seu Deus, para o seu Criador, ele começa a dedicar tempo para aquilo que não edifica a sua vida espiritual. Na nossa vida, Deus não pode jamais ficar em segundo plano. Na minha vida e na sua vida, Deus não pode ficar em segundo lugar. Foi por isso que quando Jesus resumiu toda a lei, o que é que ele disse? Amai a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, existem pessoas que colocam Jesus em segundo plano, dão mais atenção a um time de futebol, dão mais atenção a uma escola de samba, dão mais atenção ao cantor secular do que a Cristo Jesus. Não coloque ídolos no seu coração. Fuja da idolatria. E quando eu falo de ídolo, não estou falando somente de uma adoração de imagem de escultura. Existem muitas coisas que provocam idolatria no coração do homem. E qual é a quarta coisa que a pessoa também tem que fugir? É o que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 18. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, o que é que ele disse? Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui coloca em risco o seu próprio corpo. Por quê?
1 Coríntios 6, versículo de número 19 diz: não sabeis vós que o vosso corpo ele é templo do Espírito Santo? Ou seja, não pode ter lugar para Deus e para a prostituição no mesmo corpo que o Senhor criou. Dê lugar para Deus, dê lugar para que o Senhor possa habitar na sua vida. E quando o homem ele se sujeita a Deus, quando o homem foge do pecado, o que é que acontece com ele, pastor Caio? Acontece o que está escrito no livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e o inimigo fugirá de vós. Todo aquele que foge do pecado, todo aquele que foge da idolatria, todo aquele que foge da prostituição, todo aquele que foge dos desejos da mocidade, todo aquele que foge, renuncia por amor a Cristo, ele se sujeita a Deus, aí o inimigo bate em retirada. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.